Números 16, 8. E o tirado disse ao careca: ouçam mesmo, descendentes do ligado. Tirado, né, é a tradução de Moisés, e careca é a tradução do nome do homem que eles estavam falando. Então é por isso que eu digo, né, que a real tradução da palavra nome é, na verdade, a palavra fama, porque o careca tinha fama de careca. Descendentes do ligado. Ligado é o filho Levi de Israel, o persistiu com o grande pastor. 9. É pouco para vocês que o Salvador do persistiu com o grande pastor apartou vocês da reunião do persistiu com o grande pastor para fazer vocês se aproximarem dele, para realizarem o serviço da moradia de salvação e para ficarem de pé à frente da reunião para servirem a eles. E ele fez você e todos os seus irmãos, os descendentes do ligado, se aproximarem com você, e agora vocês buscam também a operação de purificação. Salvação é a minha tradução para o nome de Deus, Salvador. Não para a palavra Deus, mas para o nome de Deus. Primeiramente, por conta do nome de Jesus, significar Jeová é salvação. Então, se Jeová é essa palavra aqui, então eu comecei a colocar como salvação. E os versículos eles começaram a tomar um sentido ampliado. Então eu acabei fazendo isso com todos os nomes do bom livro. Aí aqui, ó, operação de purificação. Nas traduções tradicionais, vocês vão ter sacerdócio. Tá? Só que sacerdócio é uma coisa muito abstrata. Nós sabemos o que é, mas não tem, não tem um significado palpável o suficiente, na minha opinião. Então, traduzindo e analisando símbolos e a coisa toda, eu comecei a misturar o hebraico com o grego. O hebraico dá o sentido de uma operação, da palavra operação, e o grego dá um sentido da palavra puro. Então eu comecei a chamar de operação de purificação. E de fato, essa é a função de um sacerdote por todas as religiões. Que também fica uma coisa interessante, porque religião significa religar. E o filho do persistiu com o grande pastor, que é o responsável por ligar o homem ao Salvador, se chama ligado. Então é interessante como a raiz da palavra religião, ela é justamente o nome do filho de Israel e a função que ele tem diante do bom livro e diante do Salvador, que é religar o homem ao Salvador, à salvação. 11. Por isso, você e toda a sua reunião estão designados contra a salvação. Afinal, quem é o grande montanha para que vocês pernoitem contra ele? Então, isso aqui também, ó, aqui, ó, em Números 16, nós estamos vendo o que ocorre lá no Novo Testamento, que eles pernoitam contra a salvação, que é Jesus, porque eu traduzo Jesus como salvação. Assim como eu traduzi Jeová como salvação, Jesus eu traduzo como salvação também, porque seria Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação, não tem por que eu falar salvação é salvação. Então, eu falo simplesmente salvação. Então, então aqui nós vemos, né, especialmente o final do Evangelho de João, a coisa toda acontecendo, tá? Então, assim, quando o que ocorre no Novo Testamento ocorre, é muito nítido que eles estavam fazendo, tá? Então, por exemplo, quando Jesus, salvação, fala eu sou, ao meu ver, o fato do nome dele significar salvação, ele está falando eu sou salvação, eu sou salvação. E eles no Novo Testamento estão se reunindo contra a salvação. Então, aquilo que Jesus, salvação, faz, quando você toma conhecimento de fato do que está no Antigo Testamento e você analisa os nomes e a coisa toda, você vê aquilo se encaixando de uma forma muito mais intensa do que quando você simplesmente lê o Novo Testamento de uma forma rasa. Tá? Então, aquilo que ele falou deixou eles muito bravos por vários sentidos. E esse é um deles. Tá? Outros sentidos eu já comentei aqui, mas
aquilo que ocorre no Novo Testamento toma uma proporção muito maior quando você começa a realmente refletir o que de fato acontece no Antigo Testamento diante da literalidade e indo a fundo a cada palavra. 12. E o tirado enviou o chamado ao da fonte e ao meu antepassado elevado. Descendentes do grande pastor é antepassado. E eles disseram: nós não vamos subir. Agora aqui é outra coisa. Esse verbo subir, ele é a mesma raiz da palavra que é aquele sacrifício de ascensão, do qual é chamado nas traduções tradicionais de holocausto. Então eles falaram, nós não vamos subir, é meio que um duplo sentido, nós não vamos holocausto, que é exatamente o ritual do qual você reconhece no Novo Testamento o equivalente do ritual que é salvação à cruz, salvação à madeira, Jesus, salvação na madeira da cruz. Lembrando que eu tenho traduzido a palavra pai como antepassado. Eu sei que parece dificultar, mas a forma que o Bom Livro usa a palavra pai não é como nós, brasileiros, usamos a palavra pai, porque eles usam para qualquer antepassado a palavra pai, e nós usamos pai apenas para o antepassado imediato. Então, eu chamo de antepassado. Substituir a palavra pai pela palavra antepassado, para não ficar confuso, por conta de versículos como, né, como aqui mesmo, né, os filhos do persistiu com o grande pastor, eles são descendentes, porque isso aqui são umas 10 gerações depois. Então eles falaram, né, eles responderam, nós não vamos subir. É pouco que você tenha nos feito subir de uma terra que vaza gorduroso leite e pegajoso mel, para nos fazer ter o nosso fim no sertão de palavra, que você domine e domine sobre nós? Lembrando que eu coloco o adjetivo antes da palavra como forma intrínseca, porque essa raiz da palavra, a palavra leite, a raiz dela é a palavra gordura. Então eu chamo de gorduroso leite, porque senão nós perdemos o propósito do que de fato quer dizer com leite. E o mesmo pegajoso mel. E o mel fica interessante, porque é no, é no pegajoso mel da coisa toda, da palavra, que você se apega ao Salvador. Aqui, ó, para nos fazer ter o nosso fim no sertão de palavra. Lembrando que a melhor tradução para isso é sertão de palavra. No hebraico é a palavra fala. E no grego eles usam a palavra deserto, que na verdade é sertão pela descrição da coisa toda. Então fica sertão de palavra. É interessante como ao sair de sitiado, eles ficaram num sertão de palavra, porque eles não buscaram a fala do Salvador salvação, eles buscaram as vontades próprias, as coisas próprias, né. Então aqui é interessante como ele está culpando o Moisés tirado para eles terem isso, né. Para eles ficarem nesse a forma que ele usa, como se ele estivesse colocando eles nesse sertão de palavra. Só que o Salvador salvação já falou que eles não iam entrar na terra prometida porque eles foram rebeldes. Então agora ele está culpando Moisés, o tirado, por conta da decisão que eles tomaram. Que você domine e domine sobre nós. 14. Também não nos fez entrar em terra que vaza gorduroso leite e pegajoso mel. E não nos pôs posse de campo e vinha. Você vai cavar os olhos daqueles? Nós não vamos subir. 15. E o tirado ficou muito esquentado e disse à salvação: não vire os olhares para a oferta deles. Não tirei deles um burro e não fiz ruindade a um deles. 16. E o tirado disse ao careca: você e toda a sua reunião estejam amanhã à frente de salvação. Você, eles e o grande montanha. Grande montanha é Arão, o irmão mais velho de Moisés, o tirado. 17. Peguem cada um o coletor de brasa dele, ponham extratos para a fumaça neles,
e cada um aproxime o coletor de brasa dele à frente de salvação. Vão ser 250 coletores de brasa. Você também e o grande montanha, cada um com o coletor de brasa dele. Só que isso aqui ele estava falando, e sim, eles teriam que fazer no sentido literal, mas eles teriam que fazer no sentido inspirado espiritual. E o que que é isso? Então isso aqui acaba sendo também uma parábola. E o que significa isso? O coletor de brasa seu está no seu coração também. É lá que você monta as ofertas para o Salvador Salvação. A fumaça é a oração. Quando você ora diante do que de fato está lá, do fogo, da inspiração, que é o ar, a inspiração pura, quando você faz isso tudo de uma forma autêntica, você gera aquela fumaça. E aquela fumaça sobe à salvação. Então, o que ele fez aqui foi fazer eles levarem isso à salvação, só que eles entenderam o aspecto físico da coisa e não o aspecto inspirado. Então, assim, quando nós vamos no Novo Testamento e Jesus fala que ele fala em parábolas para que apenas os que são para entender entendam, né? Dizem que ele falava em parábolas para entender, para as pessoas entenderem, mas não, ele fala em palavras só para quem está próximo à salvação entender. E é isso que ocorreu aqui, tá? Isso aqui é uma parábola diante do que era para eles realmente fazerem. E eles não entenderam a parábola. Então, eles fizeram apenas o aspecto físico e não o aspecto inspiracional de o que de fato era para eles fazerem ao salvação, Salvador Deus. Então, nós vamos ver o que acontece aqui a seguir. 18. E cada um pegou o coletor de brasa dele e puseram fogo sobre eles, e colocaram extratos para a fumaça sobre eles. E eles ficaram de pé na abertura da tenda do momento, com o tirado e o grande montanha. E o careca convocou toda a reunião contra eles, na abertura da tenda do momento. E o peso de salvação foi visto por toda a reunião. E salvação falou ao tirado e ao grande montanha, dizendo: Apartem-se do meio desta reunião, e eu vou encerrar eles num instante. E eles caíram de frente e disseram: Ó grande pastor, o salvador das inspirações de toda a carne, um errou e você vai estourar contra toda a reunião? Aí aqui nós temos as seguintes palavras acontecendo, tá? Reunião é a palavra sinagoga e convocar é a palavra igreja. Então aqui é mais um lugar onde nós temos aquela questão de que igreja e sinagoga são palavras que não foram traduzidas, porque convocou toda a reunião, se você mantém o aspecto grego, seria igrejou toda a sinagoga, tá? Então, quando você traduz essas palavras, aí vira assim, e o cara convocou toda a reunião, porque o significado de igreja é convocação, é o verbo convocar, e o significado de sinagoga é reunião, do verbo reunir. No singular vira testemunha, né? Várias testemunhas formam uma reunião. A origem do nome da religião dos testemunhos de Jeová é essa palavrinha aqui, tá? E Jeová é essa outra palavrinha aqui, salvação. Eles traduzem Jeová, que nas Bíblias tradicionais está como Senhor, e eles traduzem para Jeová no português. Aí nos outros idiomas eles traduzem de outra forma diante da fé deles, da confiança deles. E salvação falou ao tirado, dizendo: Fale a reunião, dizendo: Subam dos arredores da moradia do careca, do da fonte e do meu antepassado elevado. 25. E o tirado se ergueu e foi ao da fonte, e ao meu antepassado elevado. E os velhos do persistiu com o grande pastor foram depois dele. E ele falou à reunião, dizendo: Desviem-se mesmo das tendas destes da ruindade, e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam rapados em todos os erros deles. E eles subiram e se afastaram de todos os lados da moradia do careca, do da fonte e do meu antepassado elevado.
E o da fonte e o meu antepassado elevado saíram e ficaram de pé na abertura das tendas deles, com as mulheres deles, os descendentes deles e os pequeninos deles. E o tirado disse: Nisto vocês vão ter conhecimento que salvação me enviou para fazer todos estes feitos, e que não os fiz pelo meu próprio coração. Se estes tiverem um fim como o fim de todo do solo, e a consideração de todo do solo for considerada sobre eles, salvação não me enviou. Mas se salvação criar uma nova criação, e o solo abrir a demanda dele, e engolir eles com tudo o que é deles, e eles descerem vivos a que pede, vocês vão ter conhecimento que estes afrontaram salvação.